Na aula de hoje, a gente vai ver sobre tipos de fração. Olá, sejam bem-vindos em mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se aproveita, se inscreve, deixa o seu like e não se esqueça de compartilhar com seus colegas. Bom, vamos lá. A fração, dependendo da forma que ela está, dependendo dos números que é formado por ela recebe um nome diferente. E esses nomes a gente vai ver. São 3 tipos de fração. É a fração própria, a fração imprópria e a fração aparente. Vamos lá ver. Então, os tipos de frações. A gente tem 3 tipos de frações. A própria, a imprópria e a aparente. Vamos lá ver. A própria é sempre que o numerador, ou seja, o número de cima, for menor que o denominador, ou seja, o número de baixo. Um exemplo com figura é esse daí, ó. Ou seja, de 3 quadradinhos eu pintei apenas 2, então a minha fração é 2/3. Tá vendo? O de cima menor que o de baixo. Sempre que isso acontecer, essa fração será própria. Próximo, imprópria. Sempre que o numerador, ou seja, o de cima, for maior que o denominador, ou seja, o de baixo. Então, sempre que o número de cima for maior que o de baixo, vai ser imprópria. Um exemplo com desenho é aí, ó. Toda vez que tiver mais que um desenho aí, significa que ela vai ser imprópria, tá? Como que eu represento essa fração? Ó, de 4 quadradinhos, eu pintei 5. Por que eu tive que fazer mais um desenho? Porque para pintar 5, uma figura não bastava, tá bom? Precisei de 2 figuras. Então, sempre que isso acontecer, eu vou chamar de fração imprópria, quando o de cima for maior que o de baixo. E, por último, a fração aparente, que é sempre que o numerador for divisível pelo denominador. Ou seja, sempre que o número de cima tiver na tabuada do número de baixo, tá bom? Um exemplo aí, toda vez que a figura estiver totalmente pintada, vai ser uma fração aparente. Ou em números, vamos lá. De 3 partes, eu pintei 6, né? Para pintar 6, eu precisei de 2 figuras. E aqui, ó, se eu dividir 6 por 3, dá 2. Então, toda vez que o de cima for divisível pelo de baixo, vai ser uma fração aparente. Vamos para alguns exemplos. Então, aí, ó, primeiro exemplo. De 4 partes, eu pintei 3. Então, a minha fração é 3/4. Então, ó, se o de cima é menor que o de baixo, é uma fração própria. Muito bem. Próximo exemplo. De 2 partes, eu pintei 2, ou seja, minha fração é 2/2. E daí, ó, se a figura tá inteira pintada, ou se der para dividir, né? 2 dividido por 2 dá 1. Então, é divisível. Então, é uma fração aparente. Muito bem. Mais um exemplo. De 2 partes, eu pintei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha fração é 5/2. Para pintar 5, eu precisei de mais que uma figura. Por isso que aí tem 3 figuras, certo? Sempre que eu tiver mais que uma figura, ou sempre que o de cima for maior que o de baixo, vai ser uma fração imprópria. Então, aí é uma fração imprópria. Último exemplo. De 4 partes, eu pintei uma parte. Então, 1/4. Toda vez que o de cima for menor que o de baixo, vai ser uma fração própria. Muito bem. Então, recapitulando tudo aí que a gente viu. Vai ser fração própria sempre que o numerador for menor que o denominador. Ou seja, sempre que o número de cima for menor que o de baixo. Próximo, fração imprópria. Sempre vai ser uma fração imprópria quando o numerador for maior que o denominador.
ou seja, quando o de cima for maior que o de baixo. E, por último, a fração aparente. Sempre vai ser uma fração aparente quando o numerador for múltiplo do denominador, ou seja, toda vez que o número de cima tiver na tabuada do número de baixo, certo? Fácil de decorar, né? Então por hoje é só, pessoal. Até a nossa próxima aula e eu espero você!